Bom dia a todos. Vamos dar início à audiência pública, prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2022. Primeiramente, eu quero pedir desculpa aos munícipes que estão tentando entrar online. Nós tivemos aqui um problema técnico, acabou atrasando a audiência em torno de 30 minutos, mas está tudo tranquilo. Vamos em frente. Sobre a proteção de Deus, iniciamos essa audiência. A Comissão Permanente de Higiene e Saúde Pública esclarece que, no momento, o Executivo está sendo representado pelo senhor Ricardo Rui, que é o nosso secretário da Saúde, que fará as explanações, ou sua assessoria, prestação de conta do primeiro quadrimestre de 2022, obedecendo desta forma o dispositivo no artigo 36 da Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012. Vereadora Carlinda Tinoco está online, vereador Luiz da Sede está online, portanto a comissão está com quórum, como manda o regimento. O senhor Ricardo Rui já faz parte aqui da mesa, nosso secretário da Saúde, o secretário adjunto Maicon, também aqui à minha esquerda, secretário adjunto, o Anderson Moreno, diretor financeiro, informando que essa audiência pública ocorre por videoconferência, com transmissão ao vivo pela TV Câmara e pode ser acompanhada pelo site e redes sociais da Casa. Os munícipes poderão apresentar seus questionamentos em tempo real, estando os procedimentos para a inscrição já divulgados no site da Idealidade. As perguntas dos munícipes que estão online é até o final da audiência. Terminou a audiência pública, na hora que o ex-presidente declarar encerrada a sessão, não aceitaremos mais pergunta, mesmo online. Eu vou passar a palavra, anunciar a presença da vereadora Márcia Tasquete, vereadora Janete Pietá, a Zélia, presidente do Conselho da Saúde, a Ana, vereador Rômulo Ornelas, vereadora Vanessa de Jesus, o Arinaldo, assessor do vereador Zé Luiz, não é Zé Luiz, do Maurício Brinquinho. E ao público aí presente, nosso bom dia. Tem mais alguma autoridade que eu não anunciei? Nossa equipe da TV Câmara, nossa assessoria, sejam todos bem-vindos. E que tenhamos uma semana abençoada e começando por essa audiência, né? Eu vou abrir a palavra para o Anderson, que fará a primeira explanação. Primeiramente o secretário, então eu passo a palavra para o secretário, Dr. Ricardo Rui. Bom dia a todos. Cumprimento todos os vereadores em nome do vereador Geraldo Celestino, presidente dessa audiência e também da Comissão de Saúde, né? Sim. E a Zélia, presidente do Conselho Municipal de Saúde, funcionários da casa, nossos diretores que estão presentes, funcionários aqui da Secretaria de Saúde. E vou passar, então, o relatório de prestação de contas, primeiro quadrimestre de 2022, conforme Lei Complementar 141 de 2012. Passar a palavra para o nosso diretor financeiro, o senhor Anderson, para as suas explanações. Bom dia a todos e a todas. Só uma questão, Anderson. Assim que terminar o Anderson acabar de fazer a explanação, eu vou encerrar as inscrições para questionamento e para pergunta. Tá? Então, aos munícipes que estão online e também presencial. Não, pode ser, vou abrir uma exceção, que essa sessão é online, Zélia, vou abrir a palavra para vossa senhoria, tá bom? Pode se inscrever. E só vou deixar bem claro para essa audiência que a questão é financeira, a questão é uma sessão, é uma audiência técnica. Tá? Inclusive, a doutora Márcia fez uma proposta de nós fazermos uma audiência para discutir a saúde do município, né, vereadora? Desde a outra audiência, aí nós vamos marcar uma audiência, aí nós vamos discutir política da saúde, tudo aqui. Mas hoje não, é uma audiência objetiva, com horário para iniciar e para terminar. Tá? Então, 11 horas espero estar encerrando essa audiência às 11 horas da manhã. Obrigado. Com a palavra, o Anderson. Bom dia a todos e a todas. Meu cumprimento especial ao presidente da mesa, vereador Geraldo Celestino, secretário de Saúde, Dr. Ricardo Rui, a todos os vereadores e vereadoras presentes e que nos acompanham à distância, especial também aos colegas técnicos da Secretaria de Saúde, que fizeram acontecer esse fantástico trabalho que nós faremos a apresentação. Meu cumprimento especial também à presidente do Conselho, senhora Zélia. Bom, vamos dar início.
Primeiro, slide número 2, é o slide onde nós apresentamos todas as receitas de impostos que compõem os recursos que farão frente aos investimentos em saúde. Então, aqui são todos os impostos. Para eu não me prolongar muito, então a gente verifica aqui que dentro das receitas realizadas no quadrimestre, no valor de 1.464 milhões, ou seja, já atingimos 38% de toda a receita estimada ao longo do ano. No slide número 3, e aí ao longo da apresentação eu vou destacando algumas inovações que a equipe de finanças trouxe para essa apresentação. E aí eu me recordo da vereadora Janete Petá, né, nos provocando do ponto de vista positivo, sobre a transparência dos recursos, vereadora Márcia Tasquete também, que estão sempre acompanhando mais lado a lado. Então, nós trouxemos algumas informações, né? Então, aqui nesse slide número 3, nós temos, no primeiro quadro, é o quadro resumido das receitas, na verdade, o resumo do quadro anterior, onde vale destacar aí a composição do orçamento, né, dos recursos destinados à saúde, de onde que sairão, na verdade. Então, a gente verifica aí que dentro deste pacote de 1.464 milhões arrecadados até 30/4, que é a data de corte, tá, senhores e senhoras? É bom destacar isso. Essa prestação de contas, ela tem uma data fim em 30/4. Essa é a foto daquele momento. Então, nós tivemos aí 47% de receitas de impostos, que a gente costuma dizer que são 100% ações do município, e os outros 53%, que são impostos também, mas de transferências, tanto do governo estadual como do governo federal. Volto a destacar, são todas receitas de impostos, mas no primeiro quadro, as do Tesouro, e a segunda, que também são do Tesouro, mas provenientes de repasses. O segundo quadro, nós temos aí as despesas do primeiro quadrimestre, onde nós podemos apurar, conforme determina a lei, o índice de investimento em saúde. Então, nós podemos ver a despesa liquidada de 289 milhões contra o orçamento atualizado de 857 milhões. Então, quando nós verificamos o percentual mínimo de 15%, atualmente esse percentual ele chega em 19,73%. Volto a dizer, estes valores eles são definidos pela legislação. Mas o que nós trouxemos de novo nessa apresentação? Eu quero destacar o quadro abaixo, que eu acho que dá uma visão um pouco melhor e tira algumas dúvidas, né, que são bastante recorrentes ao final das apresentações. Eu sou procurado, às vezes, por técnicos, por vereadores, por munícipes. Eu acho que esse quadro vai ajudar bastante. Então, vejam só, nós destacamos abaixo as despesas não computadas no cálculo do limite. Né? É importante destacar isso. Existem investimentos em saúde que a lei ela não prevê que isso entre no cômputo para o percentual mínimo de saúde. Então, neste quadro, eu trago isso para destacar. Então, vejam, dentro do primeiro quadrimestre, nós tivemos de despesa liquidada... não tá, isso, perfeito. Nós tivemos o valor de despesa liquidada de 103.184 mil. Despesas investidas em saúde, recursos investidos em saúde, mas que não podem ser computados, né, conforme prevê a lei. Então, aqui, a gente consegue destacar isso claramente. Então, o segundo quadro, volto a ressaltar, é o investimento de acordo com a lei, 289 milhões de despesa liquidada, mas nós tivemos mais 103 milhões de liquidada que não entra no cômputo. Então, um pouco abaixo, eu tenho o valor total. E aí, sim, eu posso afirmar que é o investimento total em saúde de 392.219 mil. Aí a gente tem uma visão que, na minha avaliação, era um pouco mais realista, né? Porque, vejam, esses recursos aqui no terceiro quadro, tanto recursos do Tesouro, né, despesas liquidadas de 15 milhões, e aí a gente fala basicamente dos benefícios aos trabalhadores, que não entram no cômputo. Nós falamos também dos recursos e transferências dos governos estadual e federal.
vejam que é um montante bastante significativo também, mas não entra num cômputo, porque são aqueles recursos para programas e convênios específicos. E a lei vai dizer o quê? Que para o cômputo tem que ser apurado o valor investido a partir das receitas de impostos. Tá? Então, acho que esse quadro aqui ele é bastante importante para toda a sociedade civil, para a gente ter um olhar um pouco melhor. No slide número 4, nós temos aqui o percentual histórico, né, em relação ao quadrimestre desde 2017. Então, o percentual atual é 19,73, como verificado no slide anterior. Aqui no slide número 5, nós trazemos também algumas inovações também. Então, no primeiro quadro, nós damos transparência a toda a sociedade a respeito dos repasses do governo estadual e federal. Então, vejam que no primeiro quadro, onde a gente trata especificamente dos programas estaduais, né, de atenção básica, glicemia, dose certa, sistema prisional, então aqui nós colocamos como foi realizada a receita. Então, vale destacar a dificuldade que a Secretaria de Saúde tem na execução de alguns recursos, porque, vejam, os repasses dos 3 grandes blocos de financiamento aí do Estado, eles foram efetivados no último mês do quadrimestre, vejam, já no mês de abril. Então, isso cria uma dificuldade bastante grande na execução desses recursos, né, porque você tem que ter não só o acompanhamento orçamentário, mas também financeiro. Mas, graças a Deus, a equipe técnica é muito boa, a gente consegue fazer essa gestão adequada. Então, nós temos aqui a receita realizada em abril, com exceção do sistema prisional, que o recurso entrou em fevereiro. Temos a coluna do total de receita e o extrato bancário na posição de 30/4, né? Qual era o saldo existente na conta naquela data. No segundo quadro, nós temos o mesmo olhar sobre os repasses do governo federal. Aí a gente verifica que eles são lineares, eles têm um comportamento já previsto. Então, é mais fácil fazer a gestão tanto orçamentária como financeira desses recursos. E aí vale destacar o bloco de manutenção, que, na verdade, é o bloco de custeio, ok? Onde tem todos os repasses, então eles apresentam um valor praticamente estável. Só vale destacar o mês de fevereiro, que teve um incremento de 10 milhões, então teve um pequeno acréscimo nessa receita. Na última coluna, nós temos a posição bancária, o saldo bancário em 30/4. Logo abaixo, nós temos o bloco de estruturação, que, na verdade, é o bloco que prevê os recursos para investimento. E aí você pode verificar que tem uma receita anual prevista só de R$ 12.000. E por que isso? Porque o bloco de investimento ou estruturação, é impossível você prever quais são os recursos que chegarão ao longo do ano. Então, a gente abre um valor fictício de R$ 12.000, imaginando R$ 1.000 ao mês, mas esperando que, ao longo do ano, esses recursos incrementem o Fundo Municipal de Saúde. Então, nós tivemos uma entrada em março do valor de R$ 4.580.000. Então, aqui a gente consegue demonstrar também o comportamento da receita de uma forma mais aberta, com mais transparência. Slide número 6, a gente já vem utilizando ao longo dos últimos anos. Na verdade, é só um gráfico demonstrando o orçamento inicial. Ele abre com 1.168 milhões e chega em 30/4 com 1.181 milhões de reais. Abaixo, nós verificamos o gráfico aí da pizza, onde a gente demonstra quais são os grandes investidores em saúde no município e, como sempre foi, o recurso do Tesouro Municipal dá conta de 77%, os recursos federais em torno de 21,5% e recurso estadual em torno de 1,2%. Ou seja, a imagem que o gráfico demonstra é a mesma de muitos anos também, sem mutação. O slide número 7, no primeiro quadro, nós temos o quadro de despesa por fonte de recursos, onde, na verdade, também a gente traz uma outra fórmula de apresentação dos slides iniciais. Então, aqui a gente consegue verificar recursos do Tesouro, recurso transferido pelo Estado e pelo Governo Federal, não só o seu orçamento atualizado, mas quanto ao seu valor empenhado, liquidado e pago.
O segundo gráfico, o segundo quadro, despesas por grupo, e aí são pessoal em cargos sociais, despesas correntes, investimento e restituições. Então, na verdade, a gente não tem também nenhuma mudança de comportamento neste quadro, é um comportamento histórico, acho que não vale destacar nada nesse momento. O slide número 8, esse também traz uma inovação, onde nós conseguimos enxergar aqui dentro do orçamento em saúde os grandes programas, ações e projetos da Secretaria. Então, vocês podem verificar que, além de pessoal em cargos, nós temos aqui o programa voltado para contratos de gestão dos hospitais. Aí, quando eu falo contrato de gestão, são aqueles que são gerenciados pelas OS, tá? Vemos também o programa voltado para unidades de pronto atendimento, o CAPS RT, também todos sob gestão de OS, contratos de serviços para tratamento dialítico, mais conhecido como hemodiálise, também importantíssimo para o município, a gente consegue destacar. Programa voltado também para a distribuição de medicamentos, investimentos, subvenções e ações judiciais também, que é um tema bastante polêmico e recorrente na saúde de todo o Brasil. Então, vocês podem verificar aqui que ações judiciais também, a judicialização da saúde tem um impacto bastante significativo nas contas da saúde. Então, aqui também é uma forma um pouco mais transparente, mais fácil de toda a sociedade compreender os grandes investimentos em programas e ações do município, aqui já um pouco mais dividido, né? Fácil de identificar. Ainda nesse slide número 8, nós trouxemos também essa inovação, que é demonstrar para toda a sociedade o investimento que é feito através do programa ProRede Saúde. Okay? Então, neste slide número 8, nós começamos aqui pelas unidades que são atendidas, que pertencem ao bloco de vigilância, do ponto de vista orçamentário. Então, nós temos aqui na primeira coluna o valor anual que é disponibilizado para cada unidade, o valor de cada parcela, lembrando que são 3 parcelas ao longo do ano, parcelas quadrimestrais, e nas últimas colunas nós temos a divisão desses recursos conforme o plano de trabalho. Então, dentro dessa parcela tem uma parte, 75%, que é destinado para custeio ou manutenção da unidade, e 25% para investimento em permanente. Avançando para o slide número 9, nós verificamos aqui uma parte das unidades da atenção primária de saúde ou atenção básica. Nós podemos prosseguir para o slide número 10, só para a gente ter uma ideia da dimensão das unidades que são atendidas, né? Então, só na atenção primária são 71 unidades, que estão todas relacionadas aqui. Salvo engano, a gente conseguiu colocar por ordem alfabética. Então, aparecem aqui todos os valores. Podem surgir alguma pergunta, por que os valores são diferentes? Porque cada unidade ela é classificada de acordo com o seu porte, tá? Então, o decreto, a portaria, a legislação faz essa previsão. De acordo com o porte, que é pequeno, médio e grande, tem um valor pré-estabelecido para essa unidade de saúde. Indo para o slide número 11, nós conseguimos enxergar os investimentos das unidades voltadas para média e alta complexidade. E no último quadro, que eu acho que é interessante, dá para ter uma visão mais geral, é o quadro resumo, onde nós conseguimos enxergar os investimentos pelos blocos. Então, bloco de vigilância, atenção básica ou atenção primária, média e alta complexidade. Então, vale destacar aqui, dentro do ano, a previsão de investimento nessas unidades, no programa ProRede, é no total de R$ 2.664.000. Programa bastante importante, que toda a sociedade acompanha, os conselheiros, gestores, que ajuda muito na manutenção dessas unidades e dá uma resposta muito rápida para o gestor. Slide número 12, nós trazemos também uma inovação. Até 2021, nós tínhamos 4 programas em saúde, e a partir de 2022, nós temos o 5º programa, que é o fortalecimento das ações de assistência farmacêutica, onde a gente consegue enxergar também com mais tranquilidade todo o recurso voltado para a utilização dos medicamentos, né, todo o programa de assistência farmacêutica. Então, também a gente dá mais transparência. E agora, na sequência, no slide número 12, o 13
e o 14, exato, isso, 13 e 14, todos eles são os programas onde a gente consegue enxergar dentro desses programas as suas ações e atividades. Então, eu não vou me estender, mas fica para cada um, cada cidadão poder enxergar melhor a execução desses programas. Lembrando que só vale destaque para o número 5, que é o que traz de inovação, onde a gente consegue enxergar de forma clara o recurso investido na aquisição de insumos no programa de diabetes, no programa de distribuição da lista do Rename e do Remume. No slide número 15, a gente não tem nenhuma alteração aqui, onde eu demonstro os recursos que são repassados através do bloco de manutenção provenientes do governo federal, mas aqui a gente consegue enxergar por nível de atenção, que nós chamamos, né? Atenção primária, média e alta complexidade, vigilância, assistência farmacêutica e gestão. Logo abaixo nós temos um quadro bem reduzido da conta de investimento, conta essa que recebe os recursos para emendas, propostas e convênios dentro do quadrimestre de 2022, onde a gente demonstra aqui uma receita de 4.580.000. Abaixo nós temos um quadro bem resumido também de recursos Covid ainda dentro do orçamento de 2022, onde eles são basicamente provenientes do que a gente chama de superávit orçamentário de 2021, ou seja, são recursos que nós não conseguimos executar na totalidade, ou porque não foram pagos em 2021, mas que ficou um resíduo que a gente deve utilizar agora em 2022. Enfim, chegamos ao slide número 16, onde nós demonstramos, tivemos uma pequena mudança aqui também de objeto. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns conselheiros, principalmente no Conselho Coordenador do Fundo, onde nosso intuito aqui é dar mais transparência ao que a gente considera de mais importante, né? Então, quando a gente fala de prestadores de serviço, a gente focou realmente quem presta serviço, não quem fornece insumo, medicamento, que são contratos de valores menores, mas assim, o que a gente observa, pelo menos na nossa avaliação, é que a sociedade civil tem um olhar maior e uma preocupação mais aguçada. Então, a gente demonstra aqui, usando uma linha de corte de R$1 milhão, os prestadores de serviço em saúde e para a saúde, de acordo com o seu valor liquidado. Então, nós temos aqui 16 empresas. E finalmente, o quadro de restos a pagar, onde agora a gente traz de 2021, né, até final de 2021, só trazia o de 20, e agora, ao final finalizando o exercício de 21, virando, a gente consegue demonstrar o resto a pagar. Então, eu termino aqui minha finalização e passo a palavra para o secretário de Saúde. Obrigado pela atenção. Como eu anunciei no início da audiência, estão inscritos a vereadora Márcia Tasquete, vereadora Janete Pietá, Zélia de Brito, presidente do Conselho Municipal de Saúde, e o vereador Rômulo Ornelas. Eu vou passar para... Estão encerradas as inscrições nesse momento. Tem alguma inscrição online? Vereador, posso dar uma... Não tem, né? Fazer uma sugestão, vereador? Fazer uma sugestão, vereador? A gente abrir para as perguntas depois de terminar a apresentação, porque tem a outra parte ainda. Não, eu só estou anunciando que encerrou as inscrições. Vanessa, claro, Vanessa de Jesus. Estão encerradas as inscrições. Eu vou passar a palavra para o Dr. Ricardo Rui, posteriormente para o secretário adjunto. Não é melhor continuar depois no final? Porque tem uma apresentação grande aí. Tá, é o que eu estou falando, é melhor deixar para o final as dúvidas, porque ainda tem outra parte da apresentação. Tem a produção Acho que uns 15, 20 ambulatorial. minutos. A gente... Então, passa a palavra para você primeiro. Então, presidente, acho melhor continuar com a apresentação e ficar com as perguntas. Então tá. Eu falei que quando terminar essa apresentação, Agora nós temos a produção hospitalar e pré-hospitalar. Acho que o Michael, que está sempre acostumado a apresentar, se quiser apresentar hoje, não tem problema. Som funcionando aqui? Tá ok aqui. Tá passando por ali? Tá bom. Só um minuto, por favor. Vou inverter aqui.
Som? Foi. Bom dia a todos. Bom dia, vereador Geraldo Celestino, secretário Ricardo Rui, o Anderson, diretor financeiro, todos os vereadores aqui presentes, Zélia, presidente do conselho. Só queria dar uma recapitulada para os presentes. Essa atual apresentação da prestação de contas, ela está seguindo um novo formato, inclusive pactuado com o Conselho Municipal de Saúde, porque nós fomos demandados por muitas vezes sobre a apresentação ficar muito extensa, né, com mais de 100, 150 slides. Então, nós pactuamos, a partir do primeiro quadrimestre agora de 2022, fazer uma apresentação mais objetiva, né, inclusive, ao mesmo tempo, aumentando a transparência, como o Anderson bem colocou ali, que alguns itens nós incluímos, mas, ao mesmo tempo, conseguimos dar uma enxugada nela. Então, a apresentação, ele já colocou a parte de execução financeira e agora eu vou dar seguimento na produção ambulatorial e hospitalar, as auditorias, vigilância e saúde e finalizando com obras e infraestrutura. Página número 17. Nós temos as internações realizadas por gestão e por tipo, ou seja, o número de internações hospitalares que foram realizadas no quadrimestre, tanto entre os hospitais sob gestão municipal quanto nos estaduais. Então, nós tivemos um total dos hospitais municipais de 8.615 internações e nos hospitais estaduais 6.623. É importante colocar que, em relação aos hospitais estaduais, os dados ainda estão até o mês de março, porque até a data do fechamento da prestação de contas ainda não estava disponível a produção dos hospitais estaduais em relação ao mês de abril. Mas, pela legislação federal, a nossa prestação de contas ela é obrigatória em relação aos serviços municipais. Então, os estaduais a gente sempre acrescenta a título de informação, mas que os dados de abril dos serviços estaduais ainda não estavam disponíveis. No slide número 18, nós temos a produção dos serviços de urgência pré-hospitalar fixos. Nós temos dois tipos de urgência pré-hospitalares, dois serviços pré-hospitalares. São as unidades pré-hospitalar fixas e móveis. O que são o pré-hospitalar fixo? São as unidades de pronto atendimento, PAs e UPAs. E o pré-hospitalar móvel, que são as nossas ambulâncias do SAMU. Então, em relação ao pré-hospitalar fixo, PAs e UPAs, nós realizamos 852.682 atendimentos de urgência no período e, em relação aos atendimentos hospitalares dos nossos hospitais municipais, nós realizamos no primeiro quadrimestre 256.702 atendimentos. Já nos estaduais, até o mês de março, foram realizados 89.328 atendimentos. Né? Aqui fica bem claro que o volume de atendimento nos serviços municipais também é bem maior do que nos estaduais. No slide número 19, nós continuamos com algumas informações da rede de urgência. Então, em relação aos serviços pré-hospitalares fixos, né, claro, a gente coloca aqui também para vocês a evolução da ocupação desses serviços, né, dos leitos, das unidades de urgência, e a média no quadrimestre. Inclusive, também no segundo quadro, a média diária de 24 horas por tipo de leito. Então, vocês observem que a flutuação da ocupação vem acompanhando exatamente a tendência epidemiológica ao longo da pandemia, que felizmente ao longo dos últimos meses ela deu uma boa melhorada, tanto que várias medidas de flexibilização já foram feitas pelo governo estadual e as quais o governo municipal também seguiu. Na parte inferior da página 19, a gente tem uma representação gráfica da ocupação ao longo do primeiro quadrimestre, mês a mês. Então, basicamente, são os números da tabela com representação gráfica. Página número 20, ainda na rede de urgência, nós temos a quantidade de atendimentos por tipo de classificação de risco. Então, nós temos aí risco vermelho, ou seja, todo paciente, só uma breve explanação, que adentra uma unidade do serviço de urgência, ele passa primeiro por uma classificação de risco. Ele é atendido por uma equipe de enfermagem, que vão avaliar seus sintomas, seus sinais vitais, né? Salvo aqueles casos de urgência imediata que já
tem que entrar através de resgate, de SAMU, que já vai direto para o atendimento médico. E essa classificação de risco ela é dividida em 5 níveis de classificação por cores. Então, a classificação de risco vermelho, que é a de risco iminente de morte ao paciente, felizmente ainda é um volume pequeno em relação ao total, que caracterizou 1,5% dos atendimentos. E aí nós vamos seguindo numa graduação de cores, de riscos menores, então laranja, amarelo, verde e azul, que aí nós temos laranja 9.703, que equivale a 4%, de risco amarelo 48.492, que equivale a 19%, verde 176.517, que equivale a 68%, e azul 24.282, que equivale a 9%. Também é uma representação gráfica logo a seguir. E no final da página, algumas ações que foram realizadas no período também, como a alteração do layout de classificação de risco na UPA Paulista, a premiação que recebemos pela implantação do protocolo de sepse, longarinas estofadas para aumento do conforto dos pacientes também na inauguração da UPA Paulista, um projeto que é uma parceria do SAMU, chamado Projeto SAMU Vai à Escola, e a inauguração da base do SAMU do Bom Clima. Página número 21. Continuando também na rede de urgências, nós temos no primeiro quadro o volume total de atendimentos no SAMU, que o principal indicador é o primeiro, que houve 21.938 chamadas no período. Lembrando que todas as chamadas, toda essa produção do SAMU ela se dá através de demanda espontânea, né? Ou seja, o número de chamadas que a central do SAMU recebe e atende, e os demais indicadores abaixo, eles são também derivados dessas chamadas. Então, o número de remoções, número de atendimentos, envio de suporte básico terrestre, atendimento pré-hospitalar móvel, enfim, todos os indicadores eles são derivados a partir desse número de chamadas. E também, no final, uma representação gráfica desses atendimentos. Slide número 22. Agora nós entramos na produção ambulatorial. Nós separamos as consultas médicas em atenção especializada, então colocamos nesse quadro também de uma forma mais objetiva todos os nossos serviços especializados entre os CEMEGs, os ambulatórios outros de especialidades, os ambulatórios hospitalares, que todos os nossos hospitais têm algum nível de atendimento ambulatorial. E nós realizamos no período 62.361 consultas médicas especializadas. Então, algumas ações importantes que foram feitas no período, né? Embora a gente tenha alguma diminuição de carga horária aí no período, mas também tivemos alguns concursos em aberto e tivemos também a mudança, né, há algumas semanas atrás, do CEMEG Centro para a nova sede, ali na Salgado Filho. Então, isso gerou um delay de atendimento, porque uma unidade grande daquela, houve um período de transição em que houve diminuição dos atendimentos do antigo prédio, para que as equipes, os equipamentos, mobiliário, tudo fosse transferido para a nova sede do CEMEG, né? Também fomos impactados aí no mês de março por conta da greve, né? Então, pelo montante de servidores em greve, houve uma redução também que impactou nos atendimentos, mas no total geral, somando todas as unidades, a gente teve aí mais de 62.000 consultas realizadas. O slide número 23, nós temos na primeira tabela os CAPs, todas as unidades nossas de CAPs, então totalizaram 62.317 atendimentos no período, né? Todos os serviços tiveram um aumento importante do CAPES aí ao longo do quadrimestre. Isso também fruto da retomada dos atendimentos normais que a gente teve nesse período aí pós-pandemia. Vocês devem lembrar que no ano passado a gente teve alguns períodos de suspensão de atendimentos ambulatoriais que impactaram bastante, e agora, nos últimos meses, isso vem sendo retomado. Nós temos aqui também, na parte do meio da página, todos os preparativos para a segunda Conferência Municipal de Saúde Mental. Lembrando que há mais de 10 anos essa conferência não era realizada no município, então tivemos aí um marco importantíssimo há alguns dias atrás, que foi a realização da Conferência de Saúde Mental. E no fim da página, a inauguração oficial da Residência Terapêutica Nise da Silveira.
Próxima página, ela é referente ao Centro Municipal de Práticas Integrativas e Complementares, que é o CEMPIX. Então, todos os atendimentos em grupo, né, é o grande enfoque desse centro de práticas complementares, que totalizaram no quadrimestre 1.632 procedimentos realizados. O slide número 25, nós temos agora a produção dos serviços odontológicos. No primeiro quadro, ele está separado por unidade, ou seja, por centro especializado odontológico, e no segundo quadro, os mesmos números, só que destrinchados por tipo de atendimento realizado. Então, nós tivemos aí 11.951 atendimentos, que demonstra também uma elevação importante em relação ao mesmo período do ano passado, que foram realizados 9.774, né? Também a gente teve adequação em consultórios modulares, né, que seguindo um guia de orientações. Então, nós tivemos aí os grupos de atendimento de ação e promoção à saúde, de procedimentos diagnósticos, de procedimentos clínicos, que foi a grande maioria dos atendimentos, de procedimentos cirúrgicos e de ótese e prótese e materiais especiais. Slide número 26. São os atendimentos agora da atenção básica. Nós tivemos, no período, 199.720 consultas médicas, 79.499 consultas de enfermagem, 573.119 visitas domiciliares pelos agentes comunitários e 27.177 consultas odontológicas. Também, ao longo desse período, agora do início do ano, as agendas dos atendimentos odontológicos elas foram padronizadas e reorganizadas de acordo com as normas técnicas e o guia de orientações do Ministério da Saúde. Então, antes havia algumas discrepâncias entre as unidades e que elas vieram sendo corrigidas ao longo do período para que todas as unidades trabalhem com o mesmo padrão. E também a gente teve uma questão importante voltada ao odonto e à atenção básica, que foi a retomada dos grupos. Então, vocês vejam aqui no final da página grupos de alimentação saudável, de estilo de vida, de tabagismo. Essas atividades em grupos que são muito importantes para a população também foram suspensas há alguns meses atrás e agora estão sendo retomadas. Slide número 27. São as ações do Saúde Agora, que é um programa importante que a gente tem de atendimento à população em horários alternativos e naquelas unidades com menor número de profissionais, na qual são feitas adequações de agenda para atender a população. E a gente tem vários procedimentos realizados, não vou descrever um a um aqui, mas também na segunda tabela, no final, todas as datas em que as ações foram realizadas. Slide número 28. Os exames citopatológicos de colo do útero. Nós tivemos aí 10.293 procedimentos realizados no primeiro quadrimestre, sendo 8.212 para mulheres da faixa etária preconizada para rastreamento de câncer de colo uterino e de outras faixas etárias 2.081, todas residentes em Guarulhos. Também realizamos aí no mês de março algumas ações voltadas para a saúde da mulher, foram importantes, e uma foto abaixo. O slide número 29, voltado à mamografia também, da faixa etária preconizada para rastreamento pelo Ministério da Saúde, que são mulheres de 50 a 69 anos. Nós realizamos, nos serviços municipais, 3.988 para mulheres residentes de todas as faixas etárias e 2.543 para mulheres em idade de rastreamento. E no Hospital Geral de Guarulhos, que é o serviço estadual de referência, 1.836 de todas as faixas etárias e 1.145 da faixa etária de rastreamento. Também tivemos aí, no período, o programa Mulheres de Peito, que é uma parceria com o governo do estado. Essa é uma foto da carreta que nós recebemos. Slide número 30, produção de tomografia.
nós tivemos no período 5.893 tomografias realizadas nos nossos 3 hospitais, Hospitais Stella Maris, HMU e Pimentas Bom Sucesso, e nos estaduais 3.288 no Hospital Padre Bento e no Hospital Geral de Guarulhos. Em relação à ultrassonografia, somando todos os nossos CEMEGs e os hospitais, nós realizamos 15.056 exames no quadrimestre. Também, aqui a produção teve um delay aí de 10 dias das agendas no CEMEG Centro, que foi em virtude da mudança, entre desmontar equipamentos e estrutura do antigo prédio e levar para o novo. Tivemos uma interrupção de 10 dias. E dos hospitais estaduais, em relação à ultrassonografia, foram realizados 1.707 exames nesse período. Slide número 31. Agora nós falamos sobre as contrapartidas, né? Contrapartidas são recursos provenientes de instituição de ensino que tem parcerias com o município e que utilizam os nossos serviços de saúde para práticas de estágio, residências em cursos da área da saúde. Então nós tivemos nós colocamos aqui nesse quadro os créditos recebidos referentes ao primeiro quadrimestre de 2022 e o total que foi debitado no período. E na terceira coluna, quais foram os itens adquiridos. Então, por exemplo, o maior montante, que é da parceria com a Uninove, esse crédito está sendo usado principalmente para a estruturação de rede lógica e elétrica dos CEMEGs e outras unidades, que isso impacta bastante nas ações de informatização, então a gente está investindo pesado em rede elétrica e lógica para as nossas unidades. O equipamento de raio-x do CEMEG Centro e adequação e modernização de outros equipamentos de raio-x, né? E, por fim, né, outras instituições que também têm contrapartidas com o município, a gente coloca aqui todo o detalhamento. Os próximos slides, a partir do 32, são as auditorias realizadas no período, também é um ponto importante. Nós temos todo um descritivo, não vou me ater um a um, porque são vários aqui, mas, em resumo, os nossos médicos auditores, eles fazem rotineiramente auditorias das internações hospitalares. A auditoria, é importante colocar que ela sempre é feita por amostragem, então nós temos aí um total de 13,5% no período de AIHs, as internações hospitalares que foram auditadas, mas que elas correspondem a um valor superior a 30% de todo o montante financeiro. Então, nossa equipe está muito atenta àquelas internações que têm um custo maior para o município. E eles fazem toda a fiscalização necessária. Nós tivemos aí, no período também, um percentual de 3,5% de AIHs rejeitadas, que equivalem a 246.409. Esse período também é importante ressaltar que toda vez que o auditor ele bloqueia uma IH por algum tipo de inconsistência, o hospital ele sempre tem a oportunidade de corrigir a informação, caso ela esteja errada, e reapresentá-la no mês subsequente. Então, o último mês do quadrimestre ele sempre pode sofrer alguma alteração por conta disso, porque aquilo que foi bloqueado em abril ele pode ser reapresentado no mês de maio. Então, isso é uma série histórica que vai sendo construída ao longo do ano. Bom, vou passar os próximos slides aqui de auditorias. Slide número 38, ações de vigilância e saúde. Nós colocamos aqui também 2 quadros. O primeiro é referente a animais peçonhentos, né? Para quem não está familiarizado com os termos técnicos da vigilância, né? Animal peçonhento é todo aquele que possui a capacidade de inocular a peçonha, que é um veneno, né? E é esperado sempre um aumento da demanda com animais peçonhentos nos meses mais quentes do ano, justamente esse período que pega a maior parte do quadrimestre, que seria os extremos, né? O começo do ano e o final do ano, é o período sazonal, primavera, verão, e uma redução nos meses frios. Então, a gente teve 53 ocorrências com animais peçonhentos, aranhas, cobras e escorpiões, solicitações atendidas pelo CCZ de aranhas, cobras, escorpiões, abelhas, marimbondos, 703, solicitações dessas procedentes, 674, animais capturados, 114,
e remoção de abelhas e marimbondos, 513. No quadro seguinte, a ocorrência de utilização de soro antiofídico, que é relacionado a serpentes. Foi uma ocorrência, não tivemos nenhuma de utilização de soro escorpiônico, uma de antiaracnídeo e nenhuma de lonômico, relacionada às lagartas, né? Importante também ressaltar, senhores, que esse soro, que é um soro de um valor muito elevado, eles ficam sempre muito bem armazenados e são utilizados por ocorrência. O dado que a gente coloca aqui é número de ocorrências e não número de ampolas propriamente dita. Então, felizmente, o número de ocorrências foi baixo no período também. Slide número 39. Acidentes com animais domésticos. Nós tivemos no período 491 acidentes com animais domésticos, sendo que desses foram necessários utilizar 4 ocorrências com soro antirrábico e nenhuma com soro antitetônico. Esporotricose, que são casos confirmados também no período. A gente teve 27 casos de esporotricose humana, 132 solicitações atendidas pelo CCZ, 83 procedentes, inquéritos realizados também, isso é uma ação importante de vigilância, 567, e número de eutanásia e óbitos, 85. No terceiro quadro, ações que envolvem a Aedes aegypti, né? Todo mundo sabe que é um vetor importante de várias doenças. Então, nós tivemos 406 casos positivos de dengue, nenhum de zika, 6 de chikungunya, nenhum de febre amarela, e ações de combate ao Aedes, que são visitas casa a casa, pontos estratégicos, denúncias, bloqueio e nebulização, 79.587. E exames de dengue realizados no município, 579. Continuando no slide número 40, outras ações de vigilância, avaliação de LTA 161, número de inspeções sanitárias e fiscalizações 3.763, né? Alimentos, análise de alimentos microbiológica nenhuma, Ciságua 263, análise de água físico-química 1.316 e análise de água microbiológica 528, né? Laboratório de Saúde Pública, também nós temos um laboratório importante. Opa. Só um minuto. Cadê o mouse para voltar aqui a apresentação? Isso aí aqui, saiu aqui da tela. Deixa eu ver, acho que é Ctrl L, não. Cadê o mouse aqui para voltar na apresentação? Acho que tá... Problema técnico aqui, ó. Assessoria, por favor. Só para colocar em tela cheia, por favor. Assessoria, TI. Acho que é a setinha ali de cima, né? Isso aqui do canto direito. Aí. Isso. Obrigado. Bom. Nosso laboratório de saúde pública realizou várias ações, vários exames, né, de leptospirose, tuberculose, recebimento e preparo de amostras para envio ao Instituto Adolfo Lutz, que também é um volume grande, e dentre essas tem febre amarela, tuberculose, Covid, entre outros. E o SVO, que é o nosso serviço de verificação de óbito, ele realizou 997 recolhimento de cadáveres e 603 necrópsias no período. Só um minutinho, por favor. Slide número 41, ações educativas da vigilância, entre vigilância sanitária, epidemiológica, CCZ, Sereste e todas as demais divisões da vigilância, foram realizadas 51 ações no período. E no final aqui da página a gente coloca os links das matérias que foram publicadas no próprio site da Prefeitura no período, detalhando essas ações. Bom, slide número 42, caminhando agora para o final da apresentação. Nós temos a parte de infraestrutura. A primeira tabela refere-se às ordens de serviço de manutenção e infraestrutura. A grande maioria das ocorrências que a nossa equipe atende é da parte elétrica e hidráulica das unidades e outros serviços gerais, que foram atendidos no período 610 chamados.
Da parte de informática, que compreende helpdesk, laboratórios, sistemas, relógio de ponto, tudo aquilo que envolve a parte de TI da Secretaria da Saúde, foram atendidos 2.423 chamados. Obras e serviços de equipamentos médicos e odontológicos realizados 658 no período. E a nossa gestão da frota, né, os veículos, foram atendidos 4.444 chamados no período. Slide número 43, também parte da infra ainda, atendimentos do transporte ambulatorial, foram realizados entre atendimentos com as nossas vans adaptadas, as ambulâncias e as vans convencionais, 11.099 chamados. E atendimento da central de ambulância de urgência e emergência, no período 2.745. Slide número 44. Nós colocamos aqui o Hospital Pimentas Bom Sucesso, a segunda fase da obra, né, da contratação referente ao PA 3.635/2019 foi concluída e com alguns ajustes que estão em andamento, mas a grande parte macro da obra da segunda fase ela foi concluída. A terceira fase da obra do hospital, que refere-se a obras no segundo, terceiro pavimentos e o quinto parcial, que vai gerar a ampliação, né, do atendimento obstétrico, UTI pediátrica, psiquiatria e internação em sistema de climatização, está em aguardo de comunique-se para obter a autorização da Caixa Econômica Federal para a abertura de um novo processo licitatório. Então, nós concluímos a segunda fase e agora, para dar seguimento à terceira fase, a gente está com tratativas junto à Caixa Econômica Federal. Aqui algumas imagens atualizadas da obra realizada. Slide número 45. A gente coloca algumas imagens aqui breves da inauguração da nova sede do CEMEG Centro, que foi no último dia 6 de abril. Foi entregue um prédio muito adequado, muito bem estruturado para atender a população, né, e muito bem localizado também. Slide número 46. Algumas outras reformas e adequações na UBS Alvorada e também em andamento na nova sede que abrigará o CTA, Escola SUS e CAPS-TA, né, com previsão de conclusão no mês de julho. CAPS-TA, reforma e adequação da nova sede, que também está em andamento. O novo C, né, obras realizadas para a reforma do prédio do novo C, está com um atual 40% de percentual executado, e a obra foi paralisada e foi retomada no final agora do mês de abril. Slide número 47, continuando, a obra em relação ao novo C. Né? A previsão de conclusão é no mês de julho, algumas imagens. E finalizamos aqui a apresentação, né, agradecendo a presença de todos. Obrigado, vereador. Bom, eu passo a palavra agora à vereadora Márcia Tasquete. 3 minutos, vereadora. Eu estou fazendo de acordo com a inscrição, tá? Eu estou presidindo a mesa e nós fizemos aqui um critério de acordo com a inscrição. Então, a palavra à vereadora Márcia Tasquete. Por favor. Bom dia a todos que estão aqui presentes. Bom dia, secretário e toda a mesa. Bom dia à população que nos assiste, né, pela TV Câmara. Primeiramente, eu quero, infelizmente, fazer uma crítica, e eu espero que seja construtiva para as próximas. Esse material, que é um material extenso, né, embora seja um material compactado, que não dá para que a gente verifique com exatidão como que está realmente o comparativo com os anos anteriores, mas é um material
consideravelmente grande para ser entregue num dia antes, ou no mesmo dia, né, porque hoje foi, inclusive, alterado, para que a gente pudesse ter uma amplitude maior, uma leitura melhor, né, ou estar junto com os nossos técnicos para poder avaliar melhor esse material. Então, mais uma vez, o material veio de uma forma a não deixar que a gente verifique e faça considerações que sejam pertinentes à saúde. Agora, eu tenho uma pergunta aqui, que vai para o secretário, com relação ao GIESP, a Gestão Inteligente de Educação, né, e Saúde Pública e Privada. Nós sabemos que é um contrato com valor extremamente grande, e nós já temos o eSUS, que é um sistema gratuito. Se esse sistema é de tecnologia, eu gostaria de saber qual que é a finalidade, qual que é o trabalho que realmente executa o GIESP, e se esse GIESP não poderia ser substituído, ou melhor, não poderia deixar de existir para a economia da saúde, e a gente usar exatamente, nós usarmos o eSUS, que é totalmente gratuito. Essa é uma pergunta. Bom dia a todos. Só um minutinho, tem mais, viu? Tem mais, espera um pouquinho. Com relação à queda, seu secretário, a queda de número de atendimentos, eu gostaria de saber se isso não se dá pela falta de médico, porque nós tivemos aí uma publicidade bem grande em 2019, foram gastos mais de 10 milhões de reais com publicidade dizendo que contrataríamos 150 médicos. Eu gostaria de saber se houve a contratação desses 150 médicos e se essa queda de atendimentos não se dá exatamente pela falta de médicos. Uma terceira pergunta, secretário, é com relação aos dados apresentados para internações do Hospital Estadual Padre Bento e Hospital HGG. Nós vemos uma discrepância, um número muito longe um do outro, né? E como eu estou muito tempo fazendo fiscalização nos hospitais, eu percebo que, inclusive, nas fiscalizações que eu faço quando precisamos do CROSS, eu percebo que os hospitais estaduais HGG e o Padre Bento rejeita tudo que vem do CROSS, que é referência dele, né? E eu gostaria de saber quais as atitudes que estão sendo tomadas para que melhore essa situação. E porque o HGG ele acaba aceitando praticamente tudo, além de ter uma ortopedia muito atuante e estar lá com todas as rodovias da cidade, todas as emergências e urgências sendo atendidas lá, diretamente, inclusive levado via SAMU. Eu gostaria de saber por que o Padre Bento continua com essa grande proteção dentro da nossa cidade e atendendo um número muito menor de internação do que o HGG. Essas são as perguntas. Obrigado, vereadora. A vereadora Carlinda é a secretária da Comissão da Saúde. Se ela quiser fazer uso da palavra, vereadora Carlinda, por favor. Ela está online. Vereadora Carlinda. Bom, vamos lá. Vereadora Janete Rocha Pietá. 3 minutos, vereadora. Bom dia, a Zélia, representando o Conselho Popular. Bom dia ao secretário Ricardo, o Michael e também o Anderson. Bom dia, viu? Você não cita as mulheres, mas eu cito os homens. Então, bom dia a todos os vereadores e vereadoras online ou presencial. Eu gostaria de fazer algumas questões técnicas, mas também, bom dia, o Joãozinho, que eu acho que é do Conselho, né?
que eu estou vendo agora. A primeira coisa que eu quero dizer é que números parecem que tudo bate, mas na vida real não é bem assim, né? A realidade não está tão bonita quanto parece. Mas o que eu vou para a página 8ª é sobre a questão do SERET. Eu tenho tido muitas reclamações do atendimento e nós temos que aproveitar o SERET, porque o SERET é uma estrutura, inclusive uma sugestão para o Ricardo Rui, no sentido de que aproveite essa estrutura que está meio ociosa para as doenças pós-Covid. Na página 15, Anderson, sempre eu te perguntando, eu queria saber quais são os investimentos, conta de investimento, eu quero saber quais são as emendas que vieram e se nela está a emenda de 20 milhões para o Hospital da Mulher, que eu acho que essa secretaria tem que acompanhar, porque, afinal de contas, página 15, primeiro quadrimestre, contas e investimento. Aqui diz que é emendas. Eu quero saber que emendas são essas e se nela tem a questão da emenda que o governo do Estado está repassando para o Hospital da Mulher, que é ponto de honra de toda a minha vida. Depois, na página 17, aí já entra o Maicon, né? O hospital... página 17? Sim, as internações, né? Bom, eu nem vi coisa, não é bem 17, é 18. Bom, eu vou perguntar sem colocar a página. Tem uma das páginas que mostra, além das internações, a questão da medicina que é alternativa, como as questões de musicoterapia. Que página? Bom, 24. Eu vou chegar lá também. E aí eu queria saber, porque eu tenho tido reclamações de que lá no Cabo Sul tem um sistema de atendimento com exercício físico que está em 0. Aqui, página 24, prática corporal, porque não tem, e eu já falei isso, não tem a equipe de limpeza, e, com isso, claro que não poderia cobrar antes, mas esse ano, com a melhora da questão epidemiológica, isso é fundamental. Página 23, eu já pulei, quando é que o CAPS vai ser... CAPS-TEAR vai passar para o seu lugar, porque ele está num pequeno espaço e a saúde mental, a meu ver, cresceu os problemas de atendimento, de doenças como tensão, depressão, e eu acho que nós temos que dar um olhar muito grande para essa questão. Inclusive, estive na abertura da Conferência da Educação. E aí, algumas questões eu também quero levantar. Não põe na página 29 essa balela das mulheres do peito. É vergonhoso a mulher ter que chegar 1h para pegar... É coisa do Estado, nós temos que bater no Estado e cobrar. Guarulhos não pode ser tratado como uma cidade como Borá, que tem 800 e poucas pessoas. Nós temos uma população de mais de 1 milhão e quase 1 milhão e 400 mil, e o Estado vem dar 50 mamografia. Eu acho que a Secretaria da Saúde tem que ter mais peso, tem que se impor, porque também não se impõe nos problemas que os hospitais estaduais porta fechada, né? E sobrecarregando as nossas unidades. Eu não posso deixar de colocar a questão da importância de mais médicos, porque na página 26 mostra que tem
199 mil consultas médicas e 79 mil consultas de enfermagem. As enfermeiras, inclusive, atendem a maior parte das mulheres. E eu conheço vários casos de mulheres que esperam meses e a questão do diagnóstico. Eu queria saber aonde estão essas questões aqui onde estão os dados dos atendimentos dos exames e depois do acompanhamento dos exames. Para finalizar, eu queria colocar duas coisas. Eu acho muito legal que o SAMU vá à escola. Mas por que não o núcleo de violência que está jogado por aí, núcleo de violência, o NUP, não atende, não vá às escolas e trate dessas questões que sofrem muita violência da mulher e violência. Nada contra o SAMU e as escolas, acho lindo, mas eu acho que era mais necessário que se fosse os núcleos de atendimento à violência contra a mulher. E aí, na página 40, olha, eu sou uma pessoa muito ligada ao meio ambiente e a questão da água é fundamental. E na página 40, eu acho que não está abordando uma questão muito grave que a saúde tem que acompanhar, que é a questão aqui, análise da água, microbiológica. Eu quero saber, está comprovado que a água da Sabesp tem substâncias cancerígenas. Como é que aqui não está detectado? Qual é? Eu acho muito importante a vigilância, né? E dizer, inclusive, procurem aí na Unifesp o professor Fábio Kumorov, que coloca claramente isso, que a água da Sabesp está matando, hein, gente? Cuidado, não beba essa água da Sabesp, não, porque ela mata. E por que a vigilância não acompanha isso? E, no mais, é nítido que são dados, mas eu quero agradecer pelo acompanhamento que eu tive no caso do nosso companheiro Alberton, mas aí ficou a questão: as UPAs estão preparadas para a emergência? Ele foi internado, e ele chegou com vida, internado na UPA Cumbica, e não tinha equipamento necessário para o atendimento à questão do trauma que ele teve, tanto cardíaco quanto craniano. Então, eu estou colocando aqui o drama, né? Eu sei que houve tentativa, mas é necessário que a Secretaria da Saúde comece a pensar melhor como é que faz esse trabalho de urgência e emergência. E o SAMU vai à escola e não tinha SAMU para transportá-lo na hora de crise. Claro que foi o médico junto com uma ambulância, mas o SAMU é um sistema, não é uma ambulância. O SAMU é um sistema hospitalar. E nas UPAs nós precisamos de ter pelo menos referência, por favor, vereadora, de SAMU. concluir, por favor. Eu já concluí, senhor. Obrigado, vereadora. Muito obrigada. E as questões que eu levanto são poucas por causa do problema de nós ter recebido hoje esse calhamaço. Obrigado. Eu vou solicitar ao secretário da Saúde que a próxima audiência, o próximo quadrimestre, possível, 5 dias antes da audiência, passar para os vereadores, a todos os vereadores da casa, e o vereador Ricardo. Todos os vereadores da casa, a planilha já da prestação de conta do quadrimestre, com 5 dias de antecedência, por favor. Tá? Agora vai falar a vereadora Carlinda, por favor. Ela conseguiu? Estava com um problema técnico lá no computador dela. A senhora quer fazer uso da palavra? Tá dando altos e baixos. Eu vou passar para a Zélia, que é a nossa presidente do Conselho Municipal de Saúde. Por favor, Zélia, 3 minutos. O Rômulo é o último. É o próximo que está escrito, viu, Rômulo? Bom dia, vereador Rômulo. Isso. Eu marquei com ele 11h45. É.
Obrigado, vereador. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Eu vou começar de trás para frente. Na pessoa do grande companheiro João, que é conselheiro municipal de saúde, eu cumprimento os demais conselheiros, conselho gestor, e na pessoa do secretário de saúde, Dr. Rui, eu cumprimento a ele e a assessoria. E na pessoa do vereador Geraldo Celestino, presidente dessa comissão, os demais vereadores estão cumprimentados. Muito pouco tempo, 3 minutos, mas eu fiz até na leitura, Janete, e demais vereadores e pessoas, nós recebemos sexta-feira, depois do almoço, bem no finalzinho da tarde, para a gente fazer a leitura. Mas fizemos, até por conta que isso vai depois voltar na comissão técnica, mas nós vamos ver. Eu tinha até algumas considerações para mim colocar aqui sobre a pouca leitura que vários conselheiros fizeram, e eu também fiz, e foi encaminhado para nós, né? Mas nós vamos, até o final do mandato deste conselho, vai estar bem melhor a questão da prestação de conta. Porque a prestação de conta ela tem que ser cumprida de acordo com a que está na 141 de 2012. Não é nada além daquilo que tem que ser feito. E começa na fiscalização, começa nos editais, começa na compra de um prego na Secretaria de Saúde, junto com o Conselho. É disso que eu estou falando. Que aí vai ficar muito mais fácil e transparente para toda a população. Mas eu vou colocar algumas questões, também começando de trás para frente, né? Sobre o PDV, esperamos que para o próximo quadrimestre já vai estar lá definido o número das pessoas da saúde que deverão cumprir o seu PDV. Ninguém é contra o PDV. Só que não ficou claro e nem está claro ainda para o Conselho Municipal de Saúde e para a cidade como é que vai se dar a reposição daquelas pessoas que vão sair da Secretaria de Saúde. Se nós temos um atendimento já precário e tem todas as dificuldades que não cabe, não é de dentro da secretaria, é da junta financeira desta cidade, que determina qual é o contrato de trabalho que deve ser executado ou não, quantos médicos devem ser contratados, quantas enfermeiras, quantos atendentes SUS. Quero colocar sobre a questão da assistência médica. E aí, a assistência médica não está bem clara. Por quê? Se nós não temos uma ausência de RH, nós vamos ter ausência de atendimento em saúde. Tanto é que, nos hospitais de urgência e emergência e nos pronto atendimento, está fazendo atendimento de atenção básica e preventiva. 80% do atendimento no Hospital da Criança é porque não tem pediatra lá na UBS, onde aquela mãe mora, próximo da casa dela. Então, ela vem para o Hospital da Criança. E aí tem toda a classificação de risco, mas aquele que está menos ruim fica até 8 horas, de 6 a 6 horas, aguardando para ser atendido. Isso foi a informação do gerente, o senhor Leandro Bonfim, quando fizemos a vistoria técnica para ver o cumprimento do contrato. Foi isso que ele nos informou. Não é? E eu quero colocar sobre o desrespeito aos trabalhadores. E eu estou falando do trabalhador da administração direta e da administração indireta, que são os contratados pelas organizações de saúde. E, nesse final de semana, já começou a substituição sexta-feira, da transição, sem comunicar o Conselho, não foi por falta de perguntar, não foi por falta de documentos, solicitando quando seria essa alteração de OS no HMU. E também para os demais equipamentos que foram ontem à noite, deve ter começado a transição na UPA São João, PA Maria Dirce e UPA Cumbica. O que será desses trabalhadores? A cidade vai continuar com a pecha de caloteira que não paga trabalhador da saúde? Essa é a pergunta que fica para o Conselho, para a cidade, para o secretário, para o prefeito. Porque os trabalhadores da IGT, que saíram no ano passado, quando houve intervenção,
Até hoje, alguns não receberam. O pessoal que está no HMU, sexta-feira, os próprios representantes da Secretaria da CAF nos informou que não tem os pagamentos. E não é por falta de insistência de profissionais, servidores, que informam a Secretaria que eles estão sem receber pagamento. Mas, mesmo assim, é depositado os valores, os recursos nas contas dessas OS e esses trabalhadores saem sem pagamento. E, para mim finalizar, isso é uma imoralidade pública na questão da saúde, por ausência de atendimento a todo aquele que procura o atendimento em qualquer equipamento da saúde. Para encerrar. Vou encerrar, presidente. E eu encerro dizendo o seguinte: na cidade de Guarulhos, não é ausência de recursos públicos. A cidade de Guarulhos, ela tem má gestão dos recursos públicos. E isso é por falta de olhar o planejamento, respeitar os conselhos, ouvir o Conselho Municipal de Saúde. E viva o SUS! Vereador Rômulo Ornelas, por favor. Posteriormente, para encerrar, a vereadora Vanessa de Jesus. Bom dia a todas, senhor presidente. Cumprimentar aqui os vereadores e vereadoras presentes, na pessoa do presidente Geraldo Celestino, cumprimentar o secretário Ricardo Rui e todos os funcionários da Secretaria de Saúde, os funcionários da Câmara que estão aqui presentes, na pessoa do Josuel, que é técnico da Comissão de Saúde. É interessante até chamar atenção aqui, viu, secretário, prestar atenção no Josuel, o trabalho que ele tem sobre saúde, doenças negligenciadas, que é guarulhense, daqui a gente tem que prestar muita atenção no que tem de bom aqui. Nós temos a mania de não valorizar o que nós temos de bom na cidade aqui. Isso digo eu, que eu desenvolvo um trabalho com educação popular. Eu sou mais premiado fora e nunca ouvido por Guarulhos. É interessante saber disso, né? Mas eu vou me ater aqui o slide número 9 e número 10, os dois slides. Me chamou a atenção o item 5 do slide, do ProRede, que é um dinheiro que vai para as UBS, e me chamou a atenção que aqui o número 5, a associação, a UBS do Alvorada, continua recebendo, sendo que a UBS de Alvorada já está mais de um ano sem funcionar e continua recebendo ProRede. Eu queria entender essa matemática aqui que eu não consegui entender e também me explicar sobre essa transferência da UBS Alvorada, da Santa Helena para Santana do Mundaú, que no dia 2 próximo, dia 2 de junho, quinta-feira, vai completar um ano que a Secretaria de Saúde está pagando aluguel, está no contrato, é um aluguel de R$18 mil, está pagando aluguel sem utilizar o espaço. E o problema é que é do lado da minha casa, em frente ao meu escritório, e eu vejo a movimentação, tudo lá, sei o que está acontecendo. Um ano pagando aluguel sem utilizar. E aí, os números aqui eu vejo, né? Inclusive tem um slide lá na frente que foi dito, fala da manutenção da UBS Alvorada, mas não fala da manutenção do prédio novo, né? De um prédio que vai ser utilizado. Então, eu queria entender se o secretário, os técnicos, as pessoas responsáveis da Secretaria de Saúde alugaria, particularmente, para a vida particular, se alugaria um prédio e ficava um ano sem utilizar. Se os seus negócios particulares, você faria isso. Porque no serviço público, eu estou vendo aqui, um ano alugado, pagando R$18 mil por mês e sem utilizar. Então, no dia 2, nós vamos levar um bolo lá de aniversário de um ano pagando aluguel sem utilizar. Eu queria tentar entender esses números, né, da ProRede e esse aluguel, fatídico aluguel da UBS
Alvorada. Muito obrigado, senhor. Vou passar presente também o vereador Edmilson Souza. Esse é. E vou passar a palavra agora para a vereadora Vanessa de Jesus. Bom dia a todos presentes. Na pessoa do presidente da comissão, vereador Geraldo Celestino, eu cumprimento a todos da mesa e também, através do nosso secretário, Ricardo Rui, a todos os profissionais da saúde que estão conosco essa manhã, cumprimentar os vereadores e vereadoras que estão presentes, ao público que está aqui na casa, ao que nos assiste e aos funcionários que têm dado suporte para que essa audiência aconteça. Eu tenho, na realidade, são algumas dúvidas em relação a alguns números, para entendimento e para informação das pessoas que passam por nós todos os dias, das quais nós devemos algumas satisfações em relação ao mandato, em relação ao que está ocorrendo na nossa cidade. Eu gostaria de, primeiro, tirar uma dúvida. Eu tinha pontuado a página de número 3, mas depois eu li... deixa eu ver aqui se é a página número 3. Página número 5, que vai falar sobre o extrato bancário, um saldo do dia 30/4, que é a data corte, e aí é um valor de 5 milhões, mas depois eu vi uma observação que esse saldo, mesmo o governo do Estado não tendo feito o repasse em janeiro, fevereiro e março, isso é um saldo relacionado ao Covid, correto? Relacionado ao valor que foi... Nota explicativa, o saldo bancário do bloco de atenção básica contempla os recursos do Covid estadual. Essa sobra é referente ao ano anterior? Isso é uma pergunta. Eu gostaria de saber se esse saldo é referente ao ano anterior. Porque não teve depósito em janeiro, não teve fevereiro, não teve março. E aí, somando abril, não bate com o saldo que tinha com o saldo bancário. Então, eu acredito que o extrato seja referente aos depósitos do ano anterior. Página de número 15, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Peço que vocês tenham paciência, porque quem elaborou sabe exatamente onde está a página, mas para quem está lendo, a gente vai pontuando aqui. A vereadora Janete Pietá, ela pontuou a questão do investimento das receitas e fala sobre as emendas, sobre as propostas e convênios. 4.580.000. E aí nós temos aqui algumas transferências nas páginas 3, que fala sobre receita, no primeiro bloco, primeiro quadro, receita de transferências constitucionais. Onde estão as emendas parlamentares descritas nessa transferência? Essa transferência tem emenda parlamentar ou não tem? Da página 3. Que é um número muito significativo. A gente está falando de 2 bilhões. Então, eu gostaria de saber se esses 2 bilhões contemplam emendas parlamentares, ou se elas são somente 4.580.000, da página 15. Ok? E a última, para encerrar, referente à página 23. Na página 23... Melhor, eu vou me anteceder. Página 18. Página 18, mais um questionamento referente às questões desse repasse que é feito, referente às verbas que são passadas para as UPAs, para as UBSs. E aí tem um valor que é fixado em até 42 mil. Ele vai até 42 mil. Umas recebem um pouco menos, 24, e por aí vai. Mas essas aqui que recebem 42 mil. A gente percebe que tem uma diferença muito grande do número de atendimentos. Então, nós temos, assim, PA Paravente, 83 mil atendimentos,
Depois, UPA Paulista, 117 mil, e vem seguindo, né? Taboão, 145, Bom Sucesso, 61. Página 18. Eu quero só fazer uma comparação sobre o que se recebe versus aquilo que se atende. 42 mil é um teto máximo para se receber, porque eu ouvi a explanação dizendo que existe um valor que ele é estabelecido. Mas esse valor que está estabelecido, tem lugar que recebe o mesmo valor. Por exemplo, o PA Paravente, ele recebe 42 mil, ele teve 83 mil atendimentos. Aí você pega a UPA São João, teve 149 mil atendimentos. É nítido que a questão estrutural de um lugar para o outro não contempla o mesmo valor. Se eu tenho 2, 3 vezes mais atendimento no lugar, eu não posso receber o mesmo valor para executar o mesmo serviço em relação à estrutura, à manutenção, piso. Então, eu gostaria de saber se há algo determinado, quem faz essa determinação. Só um minuto, vereadora. A senhora está se referindo à página 11 do ProRede, é isso? Não, eu falo sobre o ProRede, mas aí eu faço uma comparação do ProRede versus os atendimentos realizados na página 18. Tudo bem? Então, página 11, ProRede, página 18, atendimento. Atendimento versus o que se recebe. Eu tenho os mesmos valores para quantidades exorbitantes de atendimento. Então, tem lugar que nós temos 200% a mais de atendimento com o mesmo valor aplicado. Então, é só sobre isso que eu queria perguntar e dizer que eu acho muito importante a participação, sim, do pessoal da SAMU na saúde, nas escolas. Nós vemos, através desse mesmo documento, um crescimento absurdo. Foram mais de 9 mil atendimentos para jovens, né, nos CAPs. Então, nós estamos vendo o quanto a saúde psicológica, as doenças psicossomáticas estão atingindo a nossa juventude. Então, eu quero parabenizar esse trabalho que está sendo feito e dizer que dentro desse grupo da SAMU existem também profissionais extremamente qualificados para falar sobre suicídio, para falar sobre depressão. Muito obrigado e um bom dia a todos. Pois não? Eu vou passar a presidência por alguns minutos para a vereadora Vanessa e já passo para o secretário Ricardo Rui e sua equipe fazer a explanação para os senhores vereadores e já também as considerações finais da nossa audiência pública, vereadora Márcia Tassi. Bom, tenho um grande respeito por Vossa Excelência. Por favor, Vanessa. Há uma mulher na presidência, olha. Bom dia mais uma vez a todos. Eu quero justificar a ausência da vereadora. Não é ausência, ela está online, a vereadora Carlinda está online, mas ela teve um problema com o equipamento do telefone dela, caiu. Então, ela consegue ouvir tudo o que vocês estão dizendo, que nós todos estamos falando, mas ela não consegue transmitir o áudio. Tá? Eu quero dar sequência à presidência aqui do nosso vereador e presidente da Comissão, Geraldo Celestino. Com a palavra, o secretário. Obrigado, vereadora Vanessa. Uma mulher presidindo a audiência. Por um minuto. Bom, em relação à pergunta da vereadora Márcia Tasquete, a questão do GIESP, né? Quando eu entrei lá já tinha sido contratado esse serviço. E vou passar para o Maico também, porque nós dividimos as tarefas lá. E essa aí é a principal tarefa que o Maico está tocando lá agora, né? Que nós estamos para poder incrementar esse serviço. Né, que o mais importante, então, é a implantação do prontuário eletrônico, integrado em todas as redes de UBS e equipamentos da saúde. Né, e está em vias de consolidação, já com 22 UBS, essa agora nesse momento, e também para incrementar a telemedicina aqui na cidade de Guarulhos. Então, o Michael faz as outras considerações. Bom, a vereadora Márcia, bom dia. A senhora fez basicamente 2 questionamentos. Um, que também foi feito pela vereadora Janete e pelo vereador Geraldo Celestino, sobre o período de entrega do relatório da prestação de contas, né?
E tem sido uma constante nas nossas apresentações a queixa dos vereadores sobre o relatório ser entregue em cima da hora. E realmente procede o curto período de antecedência, mas a gente tem sempre justificado, e eu vou colocar aqui de novo, que os dados que a gente extrai das bases oficiais de produção do Ministério da Saúde, e que é aquilo que a gente usa para apresentar, eles saem sempre muito próximos da data limite de apresentação do relatório. Uma coisa é o tempo de processamento dos dados, outra coisa é o prazo legal que nós temos para apresentá-lo. Só para você ter uma ideia, vereadora, a gente mandou o arquivo, esse relatório finalizado na sexta-feira, no final da tarde, que realmente foi quando conseguimos consolidá-lo, mas os dados de produção a gente conseguiu extrair só na quarta-feira à tarde. Nós tivemos uma pequena janela entre quarta-feira à tarde e sexta-feira para finalizar e consolidar toda essa apresentação. Então, não foi... Mas por isso mesmo, vereadora, porque o processamento tem várias etapas, e se a senhora quiser, em algum momento, acompanhar como a informação é processada, a gente vai ter prazer em mostrar, não tem nada de sigilo nisso, mas levam-se dias entre subir bases, processar, rodar, corrigir, atualizar, para que o número final seja disponibilizado. Então, não é uma coisa automática. E nisso, não depende do município. Isso é tempo de processamento das bases pelo Ministério da Saúde. Tá? Então, não é uma situação exclusiva de Guarulhos. Todos os municípios têm o mesmo trâmite. Bom, em relação à questão da Giesp, é um prestador que está conosco desde 2019, venceu uma concorrência através de uma licitação, e que a gente tem promovido aí ao longo desses últimos 3 anos todo o processo de modernização e de informatização das unidades. Inclusive, a gente está em andamento aí prioritário com, como o Dr. Rui falou, 22 UBSs, que estão recebendo estruturas de rede elétrica e lógica, como eu sinalizei no slide sobre contrapartidas, para que a gente consiga concluir, em breve, todo o ciclo de informatização de prontuário eletrônico. Então, a senhora citou um sistema de informação que ele era utilizado somente na atenção básica. Aqui a gente está falando de um sistema informatizado que vai contemplar, já está contemplando, toda a parte de atenção básica, atenção especializada, unidades de pronto atendimento. Esse slide no qual a gente coloca a rede de urgência falando de classificação de risco, onde a gente hoje tem um mapeamento por cores e tem a clareza da origem da nossa demanda, foi a partir da informatização. Porque antes a gente tinha um volume que nós sabíamos, por experiência, pela nossa expertise, mas não conseguíamos quantificar com precisão. Hoje, quando uma pessoa entra numa unidade de urgência e passa numa classificação de risco, digita no painel uma chamada, é o sistema informatizado que a gente está usando. Né? E também é importante colocar aqui para vocês que muita informação tem sido distorcida ao longo do tempo, né? Algumas meias-verdades que são publicadas falando do aplicativo da saúde. Não, o aplicativo ele faz parte de todo o sistema informatizado. Então, o que o município gasta, ele está investindo em informação e tudo aquilo que a gente consegue extrair auxilia na nossa gestão. E, inclusive, vários dados que a gente traz aqui hoje já foram utilizadas informações do nosso sistema informatizado. Tá? Então, é um componente que vai muito além de um sistema gratuito que o Ministério da Saúde oferece, que, inclusive, o próprio SUS, embora ele tenha sido utilizado pelo município, quando a gente compara tecnicamente, e isso a gente pode conversar com maior detalhe, né? Ele tem limitações hoje que o nosso supre com melhor qualidade. Né? A gente já respondeu uma série de questionamentos, inclusive, no Conselho Municipal de Saúde. Né? Fizemos uma apresentação alguns dias atrás, já houve visita em algumas unidades, então, tudo isso está em andamento. Então, é importante esclarecer para todos que o município não está gastando com uma coisa à toa. Tá? O município está gastando com muita... Aliás, gastando não, vereador, investindo. Né? Porque investir em informatização, investir em qualidade de informação, é investir em gestão. E tudo isso a gente está em um andamento muito intenso com todas as nossas unidades. Tá? Acho que é isso. Obrigado. Bom, em relação à contratação de médicos, que foi lá uma proposta da campanha do prefeito Guti, de 2017 a 2022 foram contratados 356 médicos. Janeiro a maio de 2022, 113
na gestão agora da secretaria. Tá? Em relação à diminuição das internações, Hospital Padre Bento, eu fui funcionário do Padre Bento, era da ortopedia lá, e eu vi, não era político, não tinha mandato, nada, eu vi o desmonte do hospital. Na parte cirúrgica, a ortopedia lá foi desmontada, a gente fazia lá artroscopia de ombro, joelho, fazia prótese de quadril, prótese de joelho, e isso aí foi, aos poucos, foi sendo desmontado e incrementado isso no Hospital Geral, que também pertence ao governo do Estado, né? E agradeço o elogio ao Hospital Geral, que é onde faço parte do corpo clínico e na equipe de trauma lá. Então, realmente é um hospital que vem dando um bom suporte para a gente aqui da cidade. E lembrar que não temos governabilidade em relação a esses dois equipamentos, em relação ao Hospital Padre Bento e Hospital Geral, mas o Padre Bento ele tem dado um suporte bom na área de dermatologia cirúrgica e também na parte de clínica médica, e também montaram há pouco tempo lá a psiquiatria com 9 leitos, lá no Hospital do Padre Bento também. Já no Hospital Geral, um hospital que atende alta complexidade, ele tem uma porta relativamente fechada, uma porta referenciada, né? Atende também o politrauma infantil, né? Mas, se você olhar os números, vê que com a melhora do atendimento do Pimentas, ele teve um salto muito grande de atendimento. Então, quer dizer, um hospital municipal quase batendo já, alcançando o atendimento de hospital de alta complexidade, porque a gente atende até média complexidade, a gestão municipal. Porém, a gente está ultrapassando isso, a gente vem fazendo procedimentos cirúrgicos já de alta complexidade. A gente, agora, há pouco tempo, lá colocamos um aparelho novo de videolaparoscopia, deve estar aí retornando todas as cirurgias, e estamos também providenciando uma mesa de tração esquelética, tração cirúrgica para a cirurgia de quadril, no Hospital Pimentas, e também no HMU. Alguns casos vão operar quadril também nesses dois hospitais, para não ficar tão dependente dessa alta complexidade do Hospital Geral. Tá? Então, sim, funciona assim. Alta complexidade é Estado e média complexidade governo municipal. Porém, o Estado, só com o Hospital Geral, não está dando conta de receber todos esses casos. Então, a gente vai ter que investir, que nós já vamos investir na questão de equipar para cirurgias de alta complexidade, porém, não somos habilitados para prótese, para cirurgia de ortopédica de alta complexidade. Vamos ficar sem receber esse repasse do Ministério da Saúde, porque como a gente não é habilitado, mas vamos salvar vidas e vamos absorver esse custo, nós vamos ter que bancar, vamos absorver esse custo aí. Tá? E também o HMCA, que com a melhora na sua gestão, também tem melhorado os índices de atendimento, principalmente na especialidade cirúrgica infantil aí. Tem mais alguma coisa? Bom, em relação à vereadora Janete, questão das emendas, passar para o Anderson. Eu quero aproveitar. Tem também, alguém perguntou de emenda também, outra vereadora, a vereadora Vanessa, então já responde. Eu quero os dois. aproveitar o ensejo e retornar a palavra para o presidente da comissão, a palavra, e agradecer por fazer parte, por alguns instantes, compondo a mesa dessa audiência. Muito obrigada, um excelente dia a todos. Nós estamos aí 20 para meio-dia e nós temos sessão. Hoje é de segunda-feira, segunda e quarta, temos sessão da Câmara, e quero agradecer ao Dr. Ricardo Rui, foi vereador desta casa, nosso secretário da Saúde, ao qual cumprimento toda a equipe, as vereadoras presentes, né? Sempre as mulheres, sempre em maioria nas audiências. Parabéns, a vereadora
Márcia Tasquete, vereador Janete Pietá, vereadora Jesus, vereador Edmilson passou aqui, vereador Rômulo, vereadora Carlinda, vereador Luiz da Sede, e agradecer ao Conselho Municipal da Saúde, através da presidente Zélia, presidenta, o presidente Zélia, e toda a nossa equipe da Câmara Municipal, TV Câmara e nossa assessoria, declaro encerrado a presente audiência pública. Meu muito obrigado a todos.